Espírito Santo, Glória a Jesus. eu te amo sim. Espírito Santo, Aleluia. vem tocar em mim, pois a minha alma tem sede de ti. Espírito Santo, Glória a Deus. opera em mim. No nome de Jesus. Espírito Santo, Espírito Santo, com seu poder, Glória a Deus. renova o meu. Maravilha, Marciano. Deus abençoe, meu jovem. Assista as coisas boas. Espírito Santo, Espírito Santo, com seu poder, renova o meu viver. Glória a Deus. Espírito Santo, Pai das luzes. minha solução, resposta certa Glória a Deus. para minha oração. Espírito Santo, Pai do Senhor, meu amigo Marciano, em Maceió. Firme avante, meu companheiro. manancial de amor. Glória a Deus. Espírito Santo, Espírito Santo. com seu poder, renova o meu viver. Espírito Santo, Meus queridos e amados irmãos, vos saúdo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta manhã maravilhosa, vamos estudar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, dizendo que EBD tem o melhor para você. Hoje a lição é de número 5, que fala sobre fruto do Espírito, o eu crucificado. Fruto do Espírito, o eu crucificado. O textuário de nossa lição diz assim, ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundei em esperança pela virtude do Espírito Santo. Romanos 15, 13. A verdade prática da nossa lição diz assim, o fruto do Espírito Santo é um dos temas mais vibrantes da ética cristã, pois mostra para o mundo o que o Espírito Santo colocou dentro de cada um de nós. Então, o tema dessa lição é fruto do Espírito, o eu crucificado. Queridos, a vida cristã é uma vida de entrega. Quando aceitamos Jesus como Salvador, não temos mais o controle de nossa vida, mas a nossa vida, ela pertence a Deus. É Ele que deve guiar a nossa vida. Vamos ler a leitura em classe que está no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo do 16 ao 26. Gálatas, capítulo 5, 16 ao 26, que diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprirei a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, contra a carne,
e este opõe-se uns aos outros, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não está debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, ira, peleja, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é, preste atenção, caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Fala baixo, canto. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando uns aos outros, invejando uns aos outros. Oremos. Santíssimo Deus, Pai maravilhoso, em cuja presença estamos. Nós queremos te glorificar, meu Deus, pela graça que nos deste de mais uma vez poder ministrarmos a tua palavra. E a palavra, Pai Santo, é alimento para nossas vidas, pois é ela, Pai, que nos conduz no caminho da vitória, no caminho espiritual. Seja conosco nesta manhã, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amado, o objetivo geral desta lição é demonstrar que o fruto do Espírito é um dos temas mais vibrantes da vida cristã. E os objetivos específicos são três. Primeiro, conceituar o fruto do Espírito. Segundo, distinguir e relacionar fruto do Espírito e dos espirituais. Terceiro, conscientizar que o Espírito se opõe à carne. Bendito seja o Senhor dos Exércitos. Fruto do Espírito e dos espirituais não deveriam ser exclusivistas, mas duas realidades complementares que revelam todo o conselho de Deus. Quem é cheio do Espírito Santo deve desejar o fruto do Espírito na mesma intensidade que deseja os dons espirituais. Bendito seja o Senhor. Então, o fruto do Espírito, querido, é o resultado de uma vida cristã abundante, manifestada no relacionamento entre os irmãos e irmãs, na igreja, no lar, na convivência com o descrente, no trabalho e também na sociedade. Glória a Deus. Vamos para o tópico 1 da lição, que fala o fruto do Espírito na vida do crente. Queridos, o crente em Jesus é alguém que vive sob o domínio do Espírito. Ele é liberto da lei e dos rudimentos deste mundo. Mas isso não significa uma vida passiva. O fruto do Espírito é a expressão do Espírito na vida do crente. Glória a Deus nas alturas. Meu querido pastor José Cariri, lá em Alagoas, a paz do Senhor, abração, irmão. Subtópico 1, definição. Jesus nos salva e nos dá o Espírito Santo. Nos renova e coloca em nós o desejo de fazer o que é bom e agradável a Deus. O fruto do Espírito é o resultado natural de um processo de amadurecimento e a consequência de um processo natural de crescimento espiritual. Aleluia. Queridos,
o apóstolo apresenta 9 modalidades do fruto do Espírito. No versículo 22 que temos lido. O fruto no singular. Alguns expositores, eles até estranham o fato de Paulo se contrapor às obras da carne. Versículo 19 do capítulo 5, ele diz, porque as obras, no plural, da carne, as obras da carne. Já no versículo 22 ele diz, mas o fruto. Então as obras ele pluraliza e o fruto ele singulariza. O missionário Eurico Bergs, ele explica esse singular ilustrando esse fruto como se fosse uma laranja e seus gomos. O fruto que aparece logo em seguida é o amor, que é a caridade. Então diz o missionário, as 8 virtudes seguintes são reflexo do amor. Então após o amor, fundamentado no amor, vem o gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Mas o carro-chefe, quem conduz, aleluia, o fruto é o amor, é a caridade, que é a maior virtude cristã, segundo a Bíblia. Então a forma singular, ela sugere que nelas se produz a unidade de caráter de Cristo. Então o crente em Jesus, ele ao mostrar os frutos, ele está mostrando o caráter de Cristo nele. São as 9 graças mencionadas, todas elas em contraste com as confusões das obras da carne. Aleluia. No subtópico 3, nós vamos dizer sobre andar no Espírito, que é o versículo 16. Versículo 16, no capítulo 5 de Gálatas. Digo, porém, andai em Espírito, e não cumprirei a concupiscência da carne. Andai em Espírito. Ô glória! Então, andar em Espírito é andar guiado na palavra. É andar guiado pelo Espírito. Ser guiado pelo Espírito, oh aleluia. Pai do Senhor, irmã Helena, mulher de Deus, ore por nós. Ser guiado pelo Espírito significa, na linguagem paulina, vitória sobre os desejos e os impulsos carnais. Andar no Espírito é uma expressão que indica viver corretamente, em humildade, submissão e santidade. Deixa eu repetir. Andar em Espírito significa você andar em humildade, submissão, principalmente à palavra de Deus, e também em santidade. O apóstolo Paulo usa termos similares para se referir a esse estilo de vida dos crentes. Colossenses capítulo 1, versículo 10, ele diz, para que possais andar dignamente diante do Senhor, aleluia, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Aleluia. Andar no Espírito também é andar e agradar a Deus. 1 Tessalonicenses 4:1. Andar em Espírito também é andar em amor. Efésios 5:2. Andar em Espírito também é andar como filho da luz. Efésios 5:8. E andai nele. Colossenses 2:6. Então o apóstolo Pedro nos ensina, lá em 1 Pedro 1:17, diz, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Glória a Jesus. Irmãos, nós somos peregrinos aqui na terra. Nós não temos morada permanente. Nossa morada não é aqui. Nossa cidade é o céu. Amém? Tópico 2, vamos fazer um resumo breve. Fala sobre a diferença em relação entre fruto
e os dons do Espírito. Os dons espirituais e o fruto do Espírito têm sua origem numa mesma fonte, e ambos glorificam a Cristo. Mas se trata de coisa distinta. O amor, por exemplo, não é um dom. O amor é um mandamento. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 14. 1 Coríntios, capítulo 14. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1. Olha. Segue a caridade. Segue a caridade. E procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Então o que eu quero dar ênfase é nessa parte A, que diz segue a caridade. Segue o amor. Não é fácil, né? O que há em comum entre essas duas fases abençoadas da nossa redenção é a fonte de origem. E a fonte de origem é o Espírito Santo. Glória a Deus. O apóstolo Paulo usa o amor como representante do fruto do Espírito. Ao comparar a obra da carne com o fruto. O amor é superior aos dons. É o caminho ainda mais excelente. 1 Coríntios 12, 31. Por essa razão, o amor encabeça a lista de Gálatas 5, 22. Em outras passagens, prevalece a supremacia do amor. 1 Coríntios 13, 13. Paulo afirma ainda que os dons sem o amor não valem nada. Irmãos, não é fácil amar. Nós estamos com crise de amor, inclusive na própria igreja. Que o ímpio não se espera nada do ímpio. Que o ímpio não glorifica a Deus. Então o esfriamento do amor é constante. Os dons na igreja, convém relembrar que os dons são importantes. Isso não significa que devemos desprezá-lo. É a vontade de Deus que os irmãos e as irmãs não ignorem os dons espirituais. E já estudamos isso aí. Que busque os melhores dons e não despreze as profecias. Os dons espirituais, eles são comparados ao andaime na construção de uma casa. E a Bíblia diz que nós somos um edifício em construção. Então, não é possível uma construção prosseguir sem o andaime. Mas uma vez concluída a obra, o andaime é dispensado. Então no céu não haverá necessidade imperiosa na vida da igreja hoje. Aleluia. No céu não haverá necessidade dos dons, não. Mas permanece o amor. Amém? Em Apocalipse capítulo 21 e 22, nós vimos que no mundo vindouro não há necessidade desses recursos. Glória a Deus. Vamos para o tópico 3 e último de nossa lição, que fala sobre o Espírito se opõe à carne. Há uma guerra, há um embate entre o Espírito e a carne. E aí está a luta do cristão. É lutar contra o seu eu. É lutar para vencer o ego. O que levou o apóstolo Paulo a escrever isto para a igreja? O abuso da liberdade cristã. De um lado, a antinomia de um lado e do outro lado o legalismo. De outro, estavam dando ocasião à carne, levando a falta de amor e desunião. Onde não há amor, não há união. Sobre o legalismo, Paulo diz que há um acentuado contraste entre andar na carne e no espírito. O apóstolo mostra que para ser legalista, viver de acordo com a lei, depende da carne. Mas para viver no espírito, depende da graça de Deus. Graça do imerecido. O sistema legalista que os opositores de Paulo, os judaizantes,
ensinava na igreja da Galácia é egocêntrico, motivado pela carne e gera competição espiritual que resulta em desavença. A carne e o espírito, a palavra grega, sexo, carne, tem muito significado, muito significado na Bíblia, principalmente nos escritos paulinos. Olha, pode significar fraqueza física, Gálatas 5,13. A carne pode significar o corpo, Gálatas 4,13. A carne pode significar o ser humano, Romanos 1,3. A carne também pode significar o pecado, versículo 24 do capítulo 5. E os desejos pecaminosos, Romanos 8,8. Então o contexto determina o significado dela. No contexto das obras da carne, significa o conjunto, aleluia, de impulso pecaminoso que domina o ser humano. Da mesma maneira, a palavra grega pneuma, espírito, que se aplica ao Espírito Santo e também ao espírito humano. Pneuma é roar, é sopro. Aplica também aos anjos e ao espírito imundo. É só prestar atenção ao contexto para saber a que espírito o escritor sagrado está se referindo. A oposição do espírito contra a carne na vida mostra que os que são de Cristo, preste atenção, os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. É isso que acontece conosco diariamente com a morte do eu. É o versículo Gálatas capítulo 5, aleluia, e o versículo 24 diz assim, ó: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Aleluia! Querido, crucificar a carne não é fácil. Não é fácil. Finalizando, vamos para a conclusão da nossa lição, falando sobre os vícios. O apóstolo apresenta uma lista de 15 vícios, que ele chama de obras da carne. Outra lista aparece em outras epístolas paulinas. Romanos 1, 29 a 31. 1 Coríntios 6, 9 e 10. 1 Timóteo 1, 9 e 10. Paulo não pretende ser exaustivo. Essas listas são representadas. Essas listas, glória a Deus, são representadas em Gálatas. E ele acrescenta, e coisa semelhante a esta, das quais vos declaro, como já Dante vos disse, que os que cometem tais coisas, não, irmão, veja bem, não herdarão o reino de Deus. Quer dizer, não vai para o céu. Infelizmente, é o que a Bíblia fala. Amém? Então, podemos classificar esses vícios em 3 categorias. Primeiro, sexo ilícito, que é prostituição, impureza e lascívia. Então, quem pratica prostituição, quem é impuro e quem comete lascívia, que é sensualidade, não é do reino de céu. E pecado de ordem religiosa, idolatria e feitiçaria. Idólatra, adorar a imagem de escultura. Idólatra, adorar a pessoa, adorar a criatura em vez do Criador. E feitiçaria é o macumbeiro, o feiticeiro, o agoreiro. Não tem parte do reino do céu, tem que se converter a Cristo. E vem o pecado de ordem social, que é inimizade, porfia, emulações, ira, peleja, dissensões, heresia, inveja, homicídio, bebedice e glutonaria. Inimizade. Ô irmãos, há pessoas que provocam dissensões. Há pessoas que não têm amizade com ninguém. Isso é obra da carne. E Paulo dá ênfase dizendo que quem pratica tais coisas não herda o reino do céu. Concluindo, cabe a cada crente fazer uma análise introspectiva para verificar se suas inclinações são carnais ou espirituais. Pastor Paulo Eugênio, a paz seja convosco, meu amado, lá de Autônia, né? Em breve aqui de Esperança Nova. Glória a Deus. Salomão disse que
O homem é aquilo que imagina em sua alma. Aleluia. O homem é aquilo que imagina em sua alma. Bendito seja o nome de Jesus. Então nós temos que brindar os nossos pensamentos com a palavra de Deus. Veja, Provérbios 23:7. Porque como imaginou na sua alma, assim é. Ele te dirá, come e bebe, mas o seu coração não estará contigo. Foi o que eu me referi. Salomão disse que o homem é o que imagina em sua alma. A alma aqui se refere vida, né? Se refere o pensamento. Amém. Jesus disse que o homem fala aquilo do que o seu coração está cheio. Jesus fala em São Lucas, capítulo 6:45. Glória a Deus. 6:45, Jesus disse assim, ó. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca. Então você convive com uma pessoa há pouco tempo, e você já sabe o que tem dentro dela pelo que ela fala. Aleluia. Que a boca fala, aleluia, do que tem no coração. Então, o pensamento de cada ser humano norteia o seu comportamento. Se a mente é carnal, seu comportamento é carnal, que resulta em morte. Se a mente é espiritual, seu comportamento é espiritual, que resulta em vida e paz. Então o conselho é, queridos e queridas irmãs, pensai, labachuricantaramana, libican, virama, aleluia, pensai nas coisas que são de cima. Meu querido amigo Ademir Adriate, lá de São Jorge, abração, meu companheirão. Deus abençoe o senhor com sua família.